Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos dando início a mais uma live. Nossa igreja, Igreja Batista da Vitória. Estamos muito alegres nessa noite. E vamos estar adorando nosso Deus. Esperando os irmãos aí estarem entrando. Amém. Estaremos orando, adorando ao Senhor. Temos certeza que Deus Ele tem uma palavra para todos nós nessa noite. Então, eu quero desde já estar lendo um texto, orando e vamos meditar. Depois estaremos louvando ao Senhor, com a nossa irmã Márcia. Então vamos começar. Primeiro eu quero ler um texto da palavra do Senhor que Deus me falou essa semana, que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre Jesus que andou sobre o mar. O Senhor que foi ao nosso encontro, é o que nós estaremos falando nessa noite. Antes, vamos orar ao Senhor e depois nós estaremos louvando a Deus para darmos prosseguimento na palavra. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus amado, ó Pai querido, nós queremos te dar graça nessa noite. Te louvamos, ó Pai, por esse privilégio de te adorar, pelo grande privilégio, ó Pai, de te servir, de estar na tua presença, o Senhor que nos resgatou. Nós te amamos, ó Deus, e nós queremos nessa noite dar o perfeito louvor, perfeita adoração e também ouvir um pouco do que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, através da tua palavra. Ó Deus, venha, ó Pai, nessa noite operar com o teu Espírito Santo. Venha, ó Deus, nessa noite, ó Pai, agir com poder e graça. Tenho certeza, ó Pai, que pessoas serão curadas, transformadas, ó Pai, pelo poder da tua palavra. Esteja conosco nessa noite. Abençoa aquelas pessoas que estarão nos acompanhando, ó Pai, tanto agora como posteriormente. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja agindo na vida deles, ó Deus. Ó Deus, nós convidamos o teu Espírito Santo para estar tomando direção neste culto. Ó Senhor, receba, Pai. Nós queremos te adorar. Nós queremos glorificar o teu nome. Ó Deus amado, receba a adoração que será feita, Pai, em espírito e em verdade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a Márcia. A Márcia vai estar louvando e depois nós estaremos dando prosseguimento na palavra do nosso Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Apesar das feridas, apesar das perseguições, eu te chamei, eu te chamei.
passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? Como é bom, né, louvar e exaltar a este Deus, que é tão bom, tão grande. E nessa noite eu quero dar continuidade, meditando na palavra do nosso Deus. Nós lemos um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 14. Eu vou ler novamente alguns versículos para que nós possamos estar meditando naquilo que Deus quer falar conosco. Mateus 14, 22, para aqueles, né, que chegaram agora. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Esse texto, irmãos, ele é maravilhoso. Esse texto nos fala que Jesus, ele
compeliu ou obrigou, forçou os discípulos a embarcar e passar para um outro lado do rio. Jesus estava com eles à margem. Jesus tinha operado um grande milagre, que havia sido a multiplicação de pães e peixes. E agora Jesus manda para que eles passassem para o outro lado. Enquanto isso, Jesus despedia a multidão. E enquanto isso, também o texto fala que Jesus ele queria ficar sozinho para orar. Então os discípulos vão para um lado, entram no barco, e Jesus vai orar, ficar sozinho. Primeiro, vamos entender um pouco a necessidade de estarmos sozinhos, mas em oração. Jesus fazia isso. Jesus muitas vezes procurava um lugar a só, para estar com Deus. Nós aprendemos que também devemos fazer assim. Devemos procurar um lugar para estar na presença do Senhor. Separar um tempo para buscar a Deus. Separar um tempo para estarmos na presença do nosso Deus. Jesus, Todo-Poderoso, fazia assim. Nos deu exemplo. E nós também temos que separar tempo para o Senhor. E talvez hoje, mais do que nunca, devemos nós buscarmos mais a Deus. E Jesus então ele vai orar. E o texto fala que caindo a tarde, lá estava ele só. Só que Jesus não estava só, estava com o Pai. Não tem como ficarmos só, Nós ficamos com o Pai. Então Jesus dá o exemplo. E o texto nos fala que quando cai a tarde, o barco, ele toma distância, o barco que os discípulos haviam entrado. Vem a distância. E eles estavam, o texto nos fala que há muitos estádios da terra. Algumas pessoas consideram a mais de 5 quilômetros. E estavam longe de Jesus. E o texto também nos fala que estavam sendo açoitados ou maltratados pelos ventos, pelas águas, pelas ondas. E fala que eles remavam, só que os ventos eram o contrário. Ou seja, eles não saíam do lugar. Eles faziam esforço, mas não conseguiam prosseguir, chegar ao outro lugar, ao outro lado. Quem foi que mandou eles ir? Jesus. Mas eles perseveravam para chegar. Jesus manda que eles vão para o outro lado, irmãos. Mas Jesus não fala para eles que seria difícil. Assim também é a nossa caminhada. Nós temos, como os discípulos, obedecer a Jesus. Sim, vai vir também as tempestades, as fortes ondas, os ventos contrários. Mas nós temos que firmar na palavra de Jesus, cumprir o id de Jesus. Jesus mandou ir, temos que ir. Ele não assegurou, ele não falou que não teria tempestade. Mas nós temos que firmar na palavra e perseverar. Hoje estamos passando por uma tempestade. Hoje sim, estamos remando, lutando. Às vezes como contra um vento, um vento contrário. Mas temos que continuar a prosseguir. E o texto nos fala então que passa a primeira vigília da noite, passa a segunda, a terceira. Na quarta vigília da noite eles já estavam, que era por volta ali das 3 horas da madrugada. Eles foram cedo e já estavam esse tempo todo ali lutando, perseverando. Talvez eles tenham pensado, é o nosso fim. Jesus não está aqui. Como da outra vez, há um outro texto em que Jesus estava com eles no barco, dormindo. Mas Jesus não está no barco. Da última vez Jesus estava no barco. E eles foram lá e acordaram Jesus. E agora? Eles estavam numa luta e Jesus não estava com eles. E o texto deixa claro que Jesus estava longe. Jesus estava orando. Jesus estava bem longe deles, bem distante deles. E eu creio que eles pensavam assim: é o nosso fim. Nós não vamos prosseguir. Nós não estamos conseguindo. Jesus não está aqui. E agora? O que vai acontecer? O Evangelho de Marcos nos fala que Jesus, mesmo estando distante, talvez lá no monte orando, Jesus
ele viu os discípulos. O texto de Marcos 6,48 nos fala que Jesus viu eles em dificuldade. Ao longe, Jesus conseguiu ver eles e viu que eles estavam precisando de ajuda. E eles, no meio daquela tempestade, talvez pensando, estamos sós. Mas, irmão, Jesus estava vendo eles, passando por aquela luta. E Jesus está nos vendo também. Nós estamos passando por uma situação difícil, a igreja está passando. Não podemos nos reunir para ter mais aquele momento de comunhão. Podemos sim continuar e devemos continuar adorando o nosso Deus, mas não podemos mais ter aquele calor humano, estarmos presentes. Mas Jesus, ele está nos vendo. Jesus está nos vendo. Por mais que nós pensamos assim, estamos só, mas os olhos de Jesus estão sobre nós. E Jesus estava vendo eles, irmãos, naquela distância. Por quê? Porque ele é Deus. Como ele conseguiu isso? Porque ele é Deus. E o texto de Marcos nos fala que Jesus, vendo eles ao longe, lutando ali contra aquelas ondas, o texto nos fala que Jesus queria ir lá e tomar a dianteira do barco, tomar a frente. Para você ver, coisa maravilhosa. Jesus queria ir lá. E os discípulos passando por aquela luta, eles devem ter pensado, não tem como para nós, não tem mais jeito. Mas o texto nos fala, irmãos, que Jesus, ele vai. Não tinha como ninguém ir. Como é que uma pessoa ia pegar um barco numa tempestade, ir até ali? Só que o texto fala que Jesus vai. E Jesus vai andando. Vai andando. De maneira mais prática, mais simples. Jesus vai andando na direção deles. Não tinha barco. Mas Jesus é Deus. Não há nada que pode impedir o Senhor de ir até nós. Não havia nada que podia impedir Jesus de ir até os discípulos. Jesus vai até os discípulos andando sobre as águas. O problema era as águas. Jesus vai andando sobre elas. Jesus vai andando sobre o problema, sobre a dificuldade. Jesus nos mostra que ele está acima de qualquer dificuldade, qualquer problema. Jesus está acima dessa pandemia. Os pés de Jesus estavam embaixo daquela água. Não sabemos, não vamos aqui explicar como foi que aconteceu, se as águas, elas criaram uma certa resistência, ficaram sólidas. Não vamos, Jesus, não. Mas Jesus é Deus, ele pode todas as coisas. Jesus, ele vai andando. O texto nos fala que os discípulos, ao verem, eles espantam, ficam espantados. Eles pensam que é um fantasma. Quem não pensaria? Não tem como uma pessoa, teria como uma pessoa ir lá, resgatar eles, e andando. É claro que eles pensavam que era um fantasma, naquele tempo as pessoas acreditavam em fantasma. E nos mostra, irmãos, que Jesus pode todas as coisas. Nos mostra que Jesus não nos deixa ali na luta, na dificuldade. E nos mostra que Jesus queria tomar a frente. Jesus então vai, eles ficam com medo, se desesperam, gritam, um fantasma, fala que todos ficam com medo. Só que Jesus, imediatamente, Jesus diz para eles: tende bom ânimo, sou eu. Tende bom ânimo, sou eu. Jesus fala isso para eles. E ó, irmãos, eles automaticamente reconheceram a voz de Jesus. Jesus falou: tende bom ânimo, não tem mais. Na hora eles perceberam que era Jesus. Por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus não falou: sou eu, Jesus, de Nazaré. Não, Jesus falou: não tem mais, sou eu. E eles reconheceram a voz do Senhor. Hoje o Senhor também fala com você: não temas, sou eu. Jesus vai no encontro de você, na sua casa, no seu lar, e diz para você: não temas, sou eu. Não tenha medo. Ou seja, tenha de bom ânimo. Glória a Deus. Aleluias por isso. É maravilhoso, irmão. Nós temos um Deus que se importa conosco, que não nos abandona. Nós temos que continuar perseverando, batalhando, sabendo que o nosso Deus, ele vai ao nosso encontro. Agora, o que aqui acontece?
Pedro, ao ver que era Jesus, Pedro fala assim: Senhor, né, se és tu, manda eu ir ter convosco sobre as águas. Ou seja, se é o Senhor, o Filho de Deus Todo-Poderoso, manda ir até aí sobre as águas. Então a fé de Pedro ali, ela cresce. E ele pede a Jesus algo, né, muito grande, irmãos. Porque ele sabia quem é que estava na frente dele. E Jesus então fala: vem. Jesus dá ordem: pode vir, vem. E ele, irmão, sobre a ordem de Jesus, ele vai. E ele vai e anda sobre as águas. Nós podemos andar sobre as águas. Nós podemos andar, sim, sobre os problemas. Quando nós obedecemos a ordem do Senhor. Quando o Senhor nos manda vir, nós podemos sim. E nós podemos andar sobre as águas na direção de Jesus. Aquelas águas ainda estavam ali, estavam agitadas, mas elas não poderiam impedir Pedro de chegar até Jesus. Nada pode nos impedir de chegar até Jesus, nada. Jesus, ele fala para você: vem. Tem alguma coisa te impedindo de chegar até Jesus? Saiba que o nosso Deus é poderoso. Não há nada, nem essa pandemia, né? Tá difícil, tá, mas isso não pode nos impedir de chegar até Jesus. Não pode. Jesus fala: vem, e ele vem andando. Ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Isso é maravilhoso. E saiba disso, viu, irmãos? Nós podemos sim andar sobre os problemas, acima dos problemas, quando nós vamos na direção de Jesus. Ah, mas a tempestade está ali. A tempestade está ali ainda. Mas estamos focados no Senhor. Quando nós focamos em Jesus, nós podemos sim andar sobre as águas. Passar por momentos difíceis, sim, olhando para Jesus. Só que o texto nos fala, então, que ele começou a reparar na força do vento. Pedro estava indo na direção de Jesus. Só que o vento começou, né, ele começou a reparar no vento, na força do vento, nas águas, nas dificuldades. E começou a perder o foco em Jesus. Há muitas coisas que nos tiram o foco em Jesus. Nos dias de hoje tem muitas coisas. Muitas vezes estamos perdendo o foco. Assim como Pedro chegou a perder. Ele estava com uma fé, né, voltada para Jesus. Então ele andou sobre as águas, sim. Mas quando ele começou a reparar, ele começou a perder o foco em Jesus. Que foi na força do vento. O que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Ele teve medo e começou a submergir. O medo vem, irmãos. Sim, mas nós temos que olhar para Jesus. Ele nos dá força. Ele nos dá força. E vamos tomar muito cuidado, porque tem muita coisa nos distraindo e fazendo nós submergirmos. Há muitas coisas que têm tomado o nosso tempo e deixado que nós voltássemos mais, devemos voltar para o Senhor. Vamos voltar a olhar mais para a palavra de Deus. Voltar, né, a olhar mais para o Senhor Jesus. Que vamos passar sim, vamos andar sim sobre essas águas. Só que quando ele começou a reparar, ele começou a afundar. Ele começou a submergir. Por quê? Porque ele é falho como nós. E realmente muitas vezes fazemos assim. Nós muitas vezes começamos a perder, deixar de olhar para o alto, deixar de olhar para Jesus. E começamos a submergir. E neste momento, irmãos, quando começamos a afundar, começamos a submergir, nós temos que fazer como Pedro. Pedro percebeu que ele estava afundando. Mas ele não deixou de gritar. Ele não deixou de clamar. Ele disse: salva-me, Senhor. Às vezes nós temos que falar assim com Jesus: Jesus, salva-me. Estou perecendo. Estou afundando. Eu não sei o que o Senhor está falando com você. Talvez pode ser uma questão financeira, que Jesus também faz milagres. Ele recupera, sim. Ou familiar.
seu casamento esteja afundando, ou sua vida espiritual. Talvez você esteja deixando de olhar para Jesus e esteja acontecendo algo na sua vida que é momento de você clamar, de você gritar. E Pedro fez isso. Ele disse: Senhor, salva-me. Meus irmãos, Jesus viu, né, e nós sabemos que a fé de Pedro não foi firme o suficiente para que ele pudesse chegar até Jesus. Mas Jesus não o deixou submergir. O texto nos fala que prontamente Jesus aqui estendeu as mãos para ele. Jesus viu que ele é falho, que ele tinha fraqueza, sim. A fé dele não era suficiente. Mas Jesus, ele vem e segura ele pelas mãos. Porque Jesus, né, pegou com força ele e segurou ele. E não deixou que ele submergisse. Então é momento também de nós clamarmos a Deus. De gritarmos: Senhor, salva-me. Não me deixe. Se você não está aguentando por você, peça ao Senhor para te segurar, para te erguer, para trazer você de volta. Quando Jesus segura ele e traz ele, irmãos, de volta, ele volta a andar sobre as águas. Eles estavam no meio do mar ainda. Então muitas vezes nós vamos andar também sobre as águas, segurando nas mãos de Jesus. Nós temos que segurar nas mãos de Jesus. E ele vai nos sustentar. Saiba disso. O Senhor, irmãos, ele opera milagres. Isso aqui foi um grande milagre. Pedro aqui depois, talvez as pessoas perguntavam a ele: como é que você andou sobre o mar? Ele fala: eu não sei. Eu sei que eu andei. Nós temos que clamar a Deus. Há coisas que acontecem, né, que nós não vamos ter explicação. Há uma história, né, verídica de um homem que eu senti no coração de contar aqui para os irmãos essa história. Eu creio que vai edificar a sua vida. Nos fala de um homem que ele morava nos Estados Unidos. Ele trabalhava naqueles edifícios, em um daqueles edifícios, né, do World Trade Center, lá nos Estados Unidos. E fala que um dia, o 11 de setembro, né, aquele dia terrível, ele acordou. E antes dele ir para o trabalho, ele era um crente no Senhor Jesus. Ele fala que ele sentiu o Espírito Santo falando do coração dele, para que naquele dia ele buscasse mais. Então ele disse que ele orou, ele ajoelhou e orou. Ele orou muito mais do que ele costumava orar. Ele clamou ao Senhor. Ele sentiu a presença do Senhor. E ele foi trabalhar, como qualquer outro dia. E ele fala que nesse dia, 11 de setembro, ele estava no escritório dele. Então, quando ele repara pela janela, ele vê o outro edifício pegando fogo, uma parte saindo fumaça. E ele acha estranho, né? Vai lá, conversa com as outras pessoas do outro escritório, fala: o outro edifício está pegando fogo. O pessoal fala: não, aqui deve ser alguma coisa que aconteceu, mas o prédio é seguro. Ali não preocupa com eles lá, não vai acontecer nada. Às vezes aconteceu alguma coisinha, mas esse prédio ali não acontece nada, não. Então ele voltou para o escritório dele. E a história nos fala que ele sentou na cadeira dele, e quando ele olha para frente, ele vê vindo outro avião. E nós sabemos a história. Ele vê vindo outro avião na direção dele. Naquela hora, quando ele viu aquele avião vindo, Deus falou com ele. E ele fala que ele clamou ao Senhor. Ele falou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E ele fala que a Bíblia dele estava em cima da mesa. Ele entrou para debaixo da mesa e encolheu o corpo. E a Bíblia estava em cima dele. Ele fala que ele só sentiu um impacto. Quando ele levanta, ele estava, né, tudo estava destruído, seu escritório estava destruído. Era só fogo, fumaça. Ele falou que ele conseguiu ver ainda um pedaço da asa do avião. E ele fala que ele levanta e sai correndo. E ele encontra paredes, ele encontra porta pegando fogo. Ele fala que não sabe como, mas ele passava por essas portas. Correndo, ele quebrava essas portas, paredes caíam. E ele corria. E ele fala que parece que surgiu nele uma força, ele não sabe explicar. Ele fala que ele levantava coisas para poder passar. E ele ia descendo. Ele estava no 81º andar. Ele tinha muito caminho ainda para chegar embaixo. E nós sabemos, né, que os dois prédios, os dois edifícios caíram.
E então começa a descer. E ele vai quebrando porta, quebrando porta, quebrando. Ele fala que até parede, irmãos. Ele fala que não sabe. As pessoas querem explicar e falam, eu não sei como que eu fiz aqui. Mas o Espírito Santo, a Bíblia nos mostra isso. Né? Ele entra na vida de uma pessoa e opera coisas grandiosas. Foi assim na vida de Sansão. Então aquele homem, ele desce daquele edifício todo rasgado, com a roupa toda rasgada. E ele vai para casa. Ele abraça sua esposa, seus filhos, ele chora. E ele agradece a Deus pelo livramento. As pessoas perguntam a ele como que ele fez isso. Ele fala, não sei. Mas ele fala que ele sentiu algo ali de Deus naquele momento, quando ele viu aquele avião. Ele fala que quando ele clamou a Deus, Deus tem misericórdia de mim. Quando ele gritou, ele entende assim. Ele falou, eu entendo isso. Ele diz que Deus, ele entende que Deus empurrou a asa do avião. Porque por um pouco aquela asa não ia direto no escritório dele. Ele fala que Deus empurrou. E Deus é poderoso para isso. Ele fala, irmãos, Deus empurrou aquela asa para que não me atingisse. E eu não poderia estar aqui contando essa história. Eu creio, irmãos, que Deus pode sim. Deus pode usar as coisas. Então, irmãos, é momento de nós clamarmos. É momento de clamar ao Senhor. Senhor, venha ao nosso encontro. E nos levanta. E nos ergue. É momento de eu e você, da igreja do Senhor, clamar. Gritar se for necessário. Senhor, tenha misericórdia. E o texto nos mostra aí, Jesus vai prontamente, segura, né, tomou ele pela mão. Jesus fala, homem de pequena fé, porque ele deveria confiar mais. Às vezes somos assim, como eu falei, né? Temos uma fé limitada, mas naquilo que nós não podemos, o Senhor Jesus, ele vem. Ele vem ao nosso encontro. E o texto nos fala então que Jesus subindo, né, ou subindo ambos no barco, cessou o vento. Jesus então sobe no barco. E quando Jesus sobe, o vento, ele se acalma. Glória a Deus, né? Que maravilha, que bênção. O Senhor, ele sobe naquele barco com Pedro, né? E agora não existe mais. E nós, irmãos, temos que convidar o Senhor Jesus a subir no nosso barco, entrar na nossa casa, entrar na nossa família, entrar na nossa vida. Muitas vezes precisa do Senhor entrar para que o vento seja cessado. Peço ao Senhor Jesus, entre na minha vida, entre na minha casa. Nós não cantamos? Né? Entre na minha casa, entre na minha vida, mexe com a minha estrutura, pede o Senhor. Muitas vezes nós precisamos que o Senhor entre na nossa vida, para que o vento vá embora, para que a tempestade cesse. Então, deixa o Senhor entrar. Deixa o Senhor entrar. Como nós falamos em Marcos, Jesus queria tomar o quê? A dianteira do barco. E agora Jesus toma a dianteira. Jesus toma a frente do barco. Deixe Jesus tomar a frente da sua vida. Deixe Jesus tomar a frente da sua vida. Não deixe Jesus estar no barco seu como um passageiro, não. Fala, Jesus, toma aqui a direção. Não seja somente passageiro. Jesus queria tomar a dianteira e ele tomou. E o texto fala então que eles chegaram ao outro lado. Mas antes disso, o que eles fizeram, o que os discípulos fizeram? Adoraram ao Senhor. Os discípulos adoraram a Deus, porque viram que realmente Jesus era o Filho de Deus. Adore ao Senhor. Não deixe Jesus dentro do barco seu sem adoração. Jesus no seu barco, que é o seu lar, que é a sua vida, tem que ser adorado. Adore ao Senhor. Saiba disso, né? Esteja com essa prática na sua vida. Amém? E esta é a palavra que o Senhor tem para todos nós nessa noite. O Senhor, Ele quer tomar frente na nossa vida. Deixa o Senhor te guiar. Vamos passar, irmãos, por essa tempestade. Vamos passar.
Por isso, segura nas mãos do Senhor. Segura nas mãos de Jesus. Não larga. É momento de nós, como igreja, nós segurarmos nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para te abençoar, para te livrar. Nós não vamos perecer. Nós não vamos perecer. Você crê? Eu creio, irmão. Nós vamos passar. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí. Você que pode na sua casa, você que está nos ouvindo aí. Fale com o Senhor. Deus amado, Pai querido. Ó Senhor, nós estamos sim, ó Deus, passando por momentos difíceis. A igreja e todo mundo. Estamos, ó Pai, em meio, ó Pai, a uma pandemia. Em meio a uma tempestade, como o Senhor, como os discípulos também passaram. Mas assim, ó Pai, como o Senhor foi andando acima da tempestade. Venha, ó Pai, ao nosso encontro. Venha, ó Pai, nos resgatar. Venha nos salvar, ó Deus. E nós queremos sim, ó Pai, segurar nas Tuas mãos. Oh Deus amado, não nos deixe perecer em meio a essa tempestade. Não nos deixe, ó Pai, submergir. Ó Pai, muitas vezes falta-nos fé, sim. Temos medo do vento forte, sim. Mas o Senhor vem e segura em nossas mãos. Vem, ó Pai, e entre em cada lar e sustenta cada vida. Ó Pai, a cada pessoa que está aqui, que está nos ouvindo, ó Pai, que está ouvindo a Tua palavra. Livra, ó Pai, de todo mal. Se alguém também, ó Pai, que precisa de uma cura, se alguém, ó Pai, que está talvez no leito, que está, ó Pai, talvez doente, ó Pai, talvez até com esta enfermidade, vá ao encontro dela, ó Pai. Pois assim como o Senhor foi ao encontro dos discípulos no mar, vá ao encontro dessa pessoa e traz a cura. Traz, ó Pai, a libertação. Deus, vem e segura na mão dessa pessoa, Deus. Essa pessoa que talvez está enferma aí. Cura ela, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, e se há alguém, ó Pai, que talvez não tenha tomado uma posição diante do Senhor. Que talvez, ó Deus, esteja submergindo, esteja afundando espiritualmente. Venha, ó Pai, segure na mão. Venha, ó Pai, ergue ela de novo. Para que ela volte a andar sobre as águas. Oh, aleluia. Nós te louvamos, ó Pai, nessa noite, pela sua gloriosa palavra. Por tudo, ó Pai, que aconteceu aqui. Tenho certeza, ó Pai, que o Senhor está operando na vida de cada pessoa que está nos vendo, que está nos ouvindo. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esta é a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus falou com você, porque Deus falou comigo. Fique firme no Senhor. Vai passar. Vai passar. Permanece firme, segura nas mãos. Se você não está aguentando, peça ao Senhor. Jesus, segura nas minhas mãos. Eu não posso de mim mesmo. Mas vai passar. Saiba disso. Vamos continuar firme. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter nos acompanhado. Deus abençoe os irmãos, todos vocês. Também agradeço a Márcia mais uma vez. Tem nos abençoado aqui. Deus abençoe os irmãos. E nós estamos agora finalizando. E até a próxima live do nosso grupo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.